Vamos começar lendo o texto de Jonas. Jason, pode ler para a gente? Jonas 1, do versículo 1 até o 5, depois 11 e 12, depois Jonas 4, só para você pegar o contexto da ministração. A maioria das pessoas conhecem, mas se tem alguém que não conhece, já presta atenção que você já vai pegar no contexto. Vamos lá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. 11, 12. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Capítulo 4, de 1 a 7. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que me prometeste castigar, mas depois te arrependeste. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali, construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ok, na minha versão diz: Deus mandou um verme para atacar a planta. O tema que eu quero ministrar nessa noite é: tire Jonas do seu barco, ok? Pode falar isso comigo? Tirando Jonas do barco? Tirando Jonas do barco. Alguém aqui já sofreu algum acidente ou fez parte de um acidente porque teve problema com sono? Dormiu no volante? Já, 2 pessoas. Já? Quase, quem já quase? Quase, né? Quem tem problema com sono aqui? Tem problema com sono? Qualquer coisa está dormindo? Falta de sono. Quem tem problema com falta de sono? O problema com o sono, né? Sono. Mas é interessante que o sono ele tem muito a ver com o interesse, sabia? Quantos de vocês aqui já começaram a assistir um filme com sono, mas o filme era muito bom e você ficou ligado? Séries, começou uma série, pô, tô moído a pau. Mais uma. Mais uma. E quantos começaram a assistir um filme que estava animadão? Nossa, hoje eu tô ligado. E na escolha do filme, quantos, né? Porque não estava tão interessado, né?
Lá em casa, sempre que a gente vai assistir filme em família, antes de pedir um filme, o pedido é: pai, não durma. Antes de saber qual é o roteiro, a introdução precisa ser, então, pai, por favor, não durma, né? Mas é legal, porque o sono fala muito do nosso nível de interesse. O sono fala muito do nível de interesse. A Bíblia cita várias pessoas que tiveram problema com sono. Quem lembra do Eutico? Atos capítulo 20, lembra do Eutico? A pregação ficou muito longa, ele dormiu na janela, sim ou não? Uma pregação espada, né? Quem conhece a pregação espada? Ela é chata e comprida. Conhece a pregação espada? Agora você já sabe, tomara que hoje não seja pregação espada, né? Chata e comprida, o cara dormiu, né? Quando Jesus já está quase indo à cruz, Jesus pede para os discípulos: venham orar comigo, e os discípulos fizeram o quê? Dormiram, porque o problema era de Jesus, não era nosso, nós estamos com sono. E por 3 vezes Jesus volta e fala: ô galera, vocês não podem orar 1 hora comigo? E os caras dormiram de novo. Quem mais que dormiu na Bíblia? Sansão. Sansão dormiu ou não? Sansão estava todo malandro. A hora que ele dormiu, o que acontece a hora que ele dorme? Não dorme não, amigo. Aí tem outras que dormiram também, as virgens. Quem lembra a parábola das 10 virgens? Estavam ali espertas, de repente caíram no sono. O fato é que todos que caem no sono perdem. Diga misericórdia, Jesus. Dormiu no volante, vai dar B.O. O fato é que todos que dormem perdem. No texto que nós lemos, está acontecendo uma grande tempestade. E tem um cara que está nesse barco. Aonde que ele está? No porão, dormindo. Fala para um amiguinho do lado: mais um que dormiu. Vamos acordar já? Mais um que dormiu. Mas é interessante que o sono de Jonas, esse texto aí diz que era um sono profundo. A verdade é o seguinte, amigo, que quando tem um Jonas no seu barco, a sua vida vai virar um pesadelo. Essa é a verdade. Quando tem um Jonas no seu barco, a sua vida vai virar um pesadelo. E se a sua vida está um pesadelo, eu quero nessa noite que você acenda todos os sinais de alerta para a gente caçar o Jonas. Amém? Então diga assim: juntos nós vamos caçar o Jonas aqui. Quem aqui já esteve em uma situação ruim que alguém veio e perguntou para o time: tem algum Jonas no time, hein? Quem já teve uma situação assim, né? Quem já viu isso, né? Tem algum Jonas no time. Não, tem algum Jonas na equipe. Tem alguém que está fora do propósito. E fora do propósito está dormindo. E está atraindo toda essa maldição sobre nós. Você lembra então no texto que Jonas estava no porão, dormindo profundamente. O que fazer para resolver essa tempestade? Qual que era a saída ali? Botar o Jonas para fora. Diga assim comigo: Jonas era uma pessoa tóxica. Mais uma vez, diga: Jonas era uma pessoa tóxica. E nós temos aprendido, né, doutora? A Gabi está aqui hoje, que as pessoas tóxicas têm que ser eliminadas. Agora, o problema, Jefferson, é quando a pessoa tóxica somos nós. O problema é quando o tóxico sou eu. E daí? Você sabia, sempre que nós estamos em problemas, em momentos difíceis, que a gente se reúne para conversar, rapidamente a gente levanta culpados? Deu um BO, reúne uma conversa, a gente levanta um culpado.
Só que raramente a gente reconhece que o culpado somos nós. Sim ou não? É fácil, numa reunião onde a gente precisa resolver um problema, ou nós estamos diante de uma dificuldade, a gente levantar o culpado. E normalmente o culpado é o que não veio na reunião. Hoje o Paulinho tem culpa. Normalmente o culpado é o que faltou na conversa, sim ou não? Levante-se suspeita. Agora, o que eu quero falar para você é que muitas vezes o culpado somos nós. E muitas vezes nós estamos dormindo no porão do navio, sem ver a tempestade que está acontecendo. Segundo Samuel 12, 5, 6, tem esse texto aí? O profeta Natan vai visitar Davi, e o profeta Natan, ele começa ele conta uma parábola para Davi, ele conta uma historinha para Davi. Quem lembra dessa história? Você lembra ou não? Lê para nós aí, Jason. Olha a resposta de Davi. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Merece morrer. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Porque ele não se compadeceu, ele agiu sem misericórdia. De quem que ele estava falando, Vini? De quem que ele estava falando? Dele mesmo. Essa história é sobre ele mesmo, Vini. Lê depois lá, 2 Samuel, você é muito interessante. O profeta vem e começa a contar uma história sobre pastores, sobre ovelhas. E Davi fica irado. Esse cara tem que morrer. E no final Natan fala, esse cara é você. Esse cara é você. Esse cara é você. Mas interessante que no versículo 12... quando o capitão do navio desce até o porão, ele encontra Jonas. E ele fala para Jonas, Jonas, acorde e ore ao seu Deus, para que a gente entenda o que está acontecendo. E, irmãos, é a única coisa de bom que acontece com Jonas. Que naquela hora Jonas assume a bronca de Ney. Jonas fala, o rolo sou eu. A culpa é minha. Resolve comigo que está tudo resolvido. Resolve comigo, resolve comigo. Sabe, irmãos, quando a gente... Existem algumas tempestades que vêm na nossa vida, irmãos. E a gente precisa parar e fazer uma análise. E ver se não somos nós os próprios culpados. E parar de lançar a culpa sobre os outros. Sobre a questão do barco está mal. Assumir a responsabilidade, irmão. Assumir a responsabilidade. Hoje eu tenho visto muitas pessoas que buscam a Deus em oração, mas que não se comprometem com a sua oração. Eu vejo pessoas que pedem palavras proféticas, direções proféticas, palavras de Deus, mas não se comportam de maneira para que essa palavra aconteça. Então, existem pessoas que estão orando cheio de fé, mas estão vivendo uma vida de qualquer jeito. E é isso que está acontecendo com Jonas. Jonas é um profeta. E esse profeta não pode viver de qualquer jeito. Há um protocolo para o profeta. Há um coração para o profeta. Há uma visão para o profeta. Há uma missão para o profeta. Mas Jonas não quer assumir este lugar. Eu quero aqui eliminar a palavra culpa dessa noite, porque toda a culpa já foi levada sobre Jesus Cristo na cruz. Aleluia, irmão? Então nós não vamos falar sobre culpa, mas eu quero falar sobre responsabilidades. Amém? Não vamos falar sobre culpa, mas existem responsabilidades. Na nossa vida, eu não sei se você sabe, mas existem 3 tipos de tempestade. Existe a tempestade que Deus gera, a tempestade que o diabo gera e a tempestade que eu mesmo provoco. Você sabe analisar esses 3 tipos de tempestade ou não? Sabe ou não? Você consegue? Você precisa analisar, cara. Por quê? Se foi Deus que gerou essa tempestade, ela vai passar diante de Deus. Se for o diabo que gerou essa tempestade,
Você vai se posicionar em oração, repreendendo todo o mal, e ele vai passar em nome de Jesus. Agora, se foi você que gerou essa tempestade, não adianta você fazer reza brava. Não adianta fazer campanha de oração. Não adianta fazer jejum. Você tem que voltar e mudar a sua atitude. Essa tempestade que Jonas está passando, quem que criou essa tempestade? Quem que mandou o vento forte? Versículo 2. Quem que mandou o vento, a tempestade? Deus mandou. Quem provocou aquela tempestade? Deus. Tinha o Jonas, tinha todos os problemas de Jonas, mas quem que disse, eu vou mandar uma tempestade aí para colocar ordem em Jonas? Deus mandou a tempestade. Deus mandou. Naquele texto do Gadareno, você lembra do endemoniado Gadareno? Foi até um tema de Natal aqui, alguns anos atrás, né? Tema do Natal. É interessante, porque quem provoca aquela tempestade na cidade toda é o diabo, né? Porque a cidade inteira está brava, está nervosa, quem lembra? Né? Está brava com Jesus, e aí os demônios saem, entram tudo numa manada de porcos. Aquela tempestade sobre aquela cidade foi provocada pelo inimigo. Agora, quem provocou a tempestade do filho pródigo? Quem que provocou aquela desgraceira na vida do filho pródigo? De ir para o meio dos porcos, sem dinheiro, comendo. Quem provocou aquilo? Ele mesmo. E como que ele corrige aquela tempestade? Voltando para casa. E pedindo perdão para o pai. E ele vem treinando, lembra que no caminho ele vem, quando eu encontrar meu pai, eu vou falar para ele, pai, me perdoa, pequei contra ti, me trata. Lembra ou não? Ele volta. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Diga assim comigo, quando eu assumo a minha responsabilidade, as coisas aceleram. As coisas aceleram. Eu tenho lutado um pouco sobre a aceleração. Mas quem gostaria de ver algumas promessas acelerando na sua vida? Depende da sua responsabilidade. A Bíblia diz que no mesmo momento que eles jogam Jonas para fora do barco, o que é isso? Postura. O que é isso? Responsabilidade do capitão. Sim ou não? Postura, jogaram Jonas do barco. O que acontece com a tempestade? Decisão. O que acontece? No imediato momento que jogam Jonas do barco, o que acontece? Cessa a tempestade. Aleluia! Recebe aí, irmão. Quem está precisando jogar um Jonas do barco hoje? No exato momento, cessa a tempestade. Há uma tomada de decisão. E eu acho muito legal também, eu não vou ler esse versículo, mas a história diz que Jonas precisa evangelizar 120 mil pessoas. A história diz que a caminhada em Nínive duraria 3 dias. E a Bíblia conta que Jonas fez tudo isso em um dia só, John. Porque quem toma uma posição, acelera. Quem tem responsabilidade, as portas se abrem. A bênção chega. Quem acredita nisso, irmão? A tempestade cessa. A tempestade cessa, a bênção chega. Entramos num lugar de aceleração. Qual é o Jonas que tem que cair para fora do barco? A história de Jonas é um grande exemplo para toda a sociedade. Quem aqui tem filho pequeno e o filho tem um livrinho do Jonas lá? Quem tem? Tem lá. Tem um livrinho de plástico, tem uma historinha, sim ou não? Todo mundo tem. Tem a baleia, o Theo está ali com a mão levantada. Pode falar até detalhes que talvez eu perca aqui. O Theo pode lembrar. Certamente. A história de Jonas é uma história extremamente conhecida. Só que, irmãos, a história de Jonas acaba se tornando uma história de um grande desperdício. Não é uma história de sucesso, Gustavo. É uma história de um desperdício. De um homem que estava com Deus, de um homem que falava com Deus, de um homem que vivia com Deus, de um homem que tinha uma missão com Deus, mas que no final, a gente leu no capítulo 4, está com o coração cheio de fúria, pedindo a morte. Era melhor eu ter morrido. O cara foi vomitado no mar, foi engolido por uma baleia, foi devolvido, cumpriu o ministério, viu toda a ação de Deus, viu os ninivitas se convertendo.
Ele viu o poder de Deus, irmão. Ele viu muita graça de Deus. E no fim disso, olha o desperdício. Me mata. Eu não devia ter nascido. Cuidado, irmãos. Que tem muita gente que está vivendo assim hoje. Já viveu tanto milagre de Deus, tanta graça de Deus, e de vez em quando está dizendo, me mata. Eu não devia ter nascido. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Já vi tanta gente que orou, chorou para ter uma família e hoje não cuida da família. Cuidado, irmão. Tanta gente que orou, chorou para ter um emprego e hoje está tendo um emprego de qualquer jeito. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Jonas é um profeta de ofício, e no final a sua vida é um desperdício. Coloque essa imagem no telão, por gentileza. Jonas está em qual cidade? Nínive. E ele compra uma passagem para Tarsis. Olha essa imagem aqui. Ó. Não, Jonas não está em Nínive, cara. Jonas está em Jope. Ele desce até Jope. E de Jope, ele tenta ir lá em Tarsis. Ó. Sabia que Tarsis já está na Europa, irmão? Você sabia disso ou não? Já está quase lá, ó. Esse KM aqui que ele deveria fazer, deveria ir, você consegue ler, deveria ir? Isso aqui a história diz aqui que dá 800 quilômetros. Ele tinha uma viagem de 800 km. Mas ele desce e compra passagem para onde? Lá para Tarsis. Lá em cima, aquela bola vermelha, lá em cima é Tarsis, tá bom? Consegue ler ou não? Não dá para ler, né? Tarsis. Mas está escrito aqui, tentou ir, né? Esse é o mar que ele é vomitado. Esse é o mar que a baleia come os caras. Viu, Cláudio? Você pode ir lá, Cláudio. Você que gosta de viajar assim. Vai lá procurar essa baleia aí. E leva o Filipão para pescar ela. Pescador. Tenta aí. Sabe quanto que daria, irmão, se ele sair de Jope para Tarsis até Nínive? 4.000 quilômetros. 4.000 quilômetros. Diga comigo, fica caro uma viagem de 4.000 quilômetros. Sabe, irmãos, às vezes fugir é mais caro do que cumprir o propósito. Desculpa. Às vezes fugir fica mais caro. Mais dolorido, doloroso. Fica mais difícil. E a gente ainda coloca a vida de inocentes em risco, sim ou não? Misericórdia, obrigado pela misericórdia. Deveria ter mais misericórdia. Cada um por si esse misericórdia, né? Obviamente. O meu já está aqui, misericórdia, Senhor. O fato é que, irmão, toda desobediência tem um preço. O fato é que toda desobediência tem um preço. Toda desobediência tem um preço. Você nunca vai sair ileso de uma desobediência. Nunca vai sair ileso de uma desobediência. Mas enquanto Jonas está fazendo isso, pode tirar. Enquanto Jonas está fazendo isso, ele vive uma sonolência espiritual. No trajeto ele está dormindo, e está dormindo profundamente. E eu vejo muito crente assim hoje em dia, buscando, irmãos, ser completo no lugar errado. Muita gente buscando ser feliz no dinheiro, irmão. Presta atenção uma coisa, irmão, você só vai ser feliz no seu propósito. Você não vai ser feliz no seu dinheiro. E como nós estamos aqui na casa do Senhor, você só vai ser feliz no seu ministério. A felicidade tem a ver com propósito, vocação, ministério, chamado. Chamado. Quem mora aqui no Costa Silva? Levanta a mão. Quem mora no Costa Silva? Aí. Nosso bairro agora tem uma van, né? Os outros não têm. Mas o nosso bairro tem uma van. Tem gente que nem sabe. Seja bem-vindo. Na inauguração da van, Luciano Hang chorava, cara. Chorava. Eu vi um vídeo e ele dizia, eu quero ajudar muitas pessoas.
Não estou aqui falando sobre ele, não estou defendendo ele, por gentileza. Mas ele declarando, eu não preciso mais de dinheiro. Eu quero agora ajudar pessoas. Eu não sei o quanto é verdadeiro nisso, eu só sei que o time dele acredita nessa. Eu sei que o time dele está acreditando naquilo ali. Eu não sei o quanto é. Eu sei que com lágrimas ele traz para todo mundo e está publicado em todos os vídeos aí pela cidade. Eu quero ajudar pessoas. É um propósito. Porque a felicidade não está no seu dinheiro, cara. Muito menos na falta dele. Tem muita gente que está querendo ser rico. Deixa eu te dar um toque, cara. Em alguns momentos, ter amigo é melhor do que ser rico. Existem portas que o dinheiro não abre, mas que um amigo pode abrir, né, seu Tiago? Que é amigo do doutor fulano de tal. Tiago teve Esqueci o que você teve, Tiago. Tiago teve um infarto, né? Mas ele tem um amigo médico. Olha que bom, tem um amigo médico. Estava numa festa, o amigo deixou a festa do filho. Festa de formatura do filho, o amigo deixou. Ele nem é cardio, né? Primeira comunhão da filha. Deixou tudo para ir cuidar dele. Amigo. Se fosse em dinheiro, Tiago, quanto que você precisava para arrancar um cara desse da festa? Nem arranca, né? Nem arranca. Não tinha dinheiro. Ai, gente, eu vou me segurar. Nossa, eu quase explodi agora. Diga parabéns, pastor. Quase explodi, Ingrid. Porque tem gente que ainda insiste, querendo ganhar dinheiro, ao invés de fazer boas amizades. Porque tem amigos que abrem portas. Tem amigos que abrem portas. E às vezes tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem amigos que abrem portas. Sim ou não? Não tem amigos. Eu faço voto por duas coisas: seja rico e meu amigo. Aí fica perfeito. Aí estamos ricos junto, né? Compre uma lancha e me chame. Mas eu não quero comprar uma lancha porque é muito gasto. Mas eu te digo, acorde do seu sono. Acorde do seu sono. Acorde do seu sono. Agora preste atenção numa coisa, irmão. Diga assim comigo, toda vez que Deus manda uma tempestade, Ele quer encontrar o Jonas. Deus nunca manda tempestade sem propósito. Deus nunca manda do nada. Não, irmão. Deus não age do nada. Ele mandou aquele vento, Ele mandou aquela tempestade, porque o profeta estava dormindo, e profeta não pode ficar dormindo. Ele mandou a tempestade, porque o ministério estava mudo, o ministério estava inativo. A palavra não estava se cumprindo. Então Ele manda uma tempestade. Presta atenção numa coisa. Jesus manda a tempestade para que você identifique o que precisa ser jogado fora, irmão. O que está adormecido. O que precisa ser jogado fora. Não é para você ficar brigando, irmão, com a sua tempestade. É para você identificar. Em primeiro lugar, é de Deus, do diabo ou é de mim mesmo? E agora, qual ação eu vou tomar? Quem recebe, irmão? Quem acha que está bem didático, está bem explicativo? Agora, qual é o problema? A maioria das pessoas na tempestade vai para a rede social. Vai para não sei para onde. Vai nananã. E não toma a decisão que tem que ser tomada. Jonas, no momento crítico, se arrepende. A Bíblia diz que na barriga do peixe, ele faz uma oração. E a sua oração chegou até Deus. Vamos ler Jonas 2, de 1 a 2. Olha o que diz. Jonas 2, 1 e 2. Tem?
A palavra do Senhor Não, veio. Jonas 2, 1 e 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Aleluia. Só um pouquinho. Lê o 7 também, por gentileza. Versículo 7 do 2. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subia a ti, ao teu santo templo. Vamos ler junto esse aí? 1, 2, 3, vamos lá? Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu... E a minha oração, vamos juntos? E a minha oração subiu a ti no seu santo templo. Gente, nós como igreja temos insistido para que você tenha uma vida de oração. Na nossa visão, nós já declaramos que somos uma igreja que acredita no poder da oração. É muito importante ter amigos que abrem portas. Mas nesse momento, ele não tinha nenhum amigo para abrir a porta para ele. Então, subiu a ti a minha oração. A minha oração. Sabe, irmãos, infelizmente, muitos de nós temos sido negligentes com a nossa vida de oração. Tudo mudou na vida de Jonas quando ele orou. Diga isso comigo, tudo mudou quando ele orou. Tudo mudou quando ele orou. Só quem acredita nisso diz de novo, tudo mudou quando ele orou. Por que nós não vamos orar, gente? Por que nós não vamos orar? Por que nós não vamos orar? Por que nós não vamos orar? Esses dias, ali na sala de oração, pelas madrugadas, eu não sou tão da madrugada, eu chego 6 e pouquinho, tem um pessoal que chega às 5. A gente conversando sobre a oração, e eu falava assim, as pessoas entendem muito errado o conceito de oração, né? Porque, se eu falar assim, alguém aqui tem um pedido de oração, o que você espera desse pedido de oração? Ou se eu falar, alguém tem um motivo de oração, o que você espera? Que alguém levante a mão com um problema. Enfermidade, sim ou não? Alguém tem um pedido de oração? E aí nós nos acostumamos, eu não sei de onde, deve ser do inferno, está repreendido em nome de Jesus. Nós atrelamos o entendimento de que oração é para coisa ruim. A gente nunca vê num pedido de oração alguém dizendo, eu tenho um pedido. A minha mulher está bem, eu estou bem, meus filhos estão bem, minha empresa está prosperando, e minha oração é para continuar assim. E se alguém fizer esse pedido, vai falar, metido, manda ver, eu estou bem. Porque oração é para desgraça. Oração é para quem está ferrado, irmão. Oração não é para quem prospera, não. Não, irmão, oração é para sustentar a minha vida no dia bom, no dia mau. No dia que está tudo bem e no dia que está tudo mal. A oração é o meu estilo de vida. A oração faz parte da minha vida. Eu oro em espírito, irmão. Eu oro no trânsito, eu oro no banho, eu oro na cozinha. Em espírito. Inclusive quando a vaca foi para o brejo. A gente ora também. Você tem um pedido de oração? Para continuar voando, pastor. Eu estou só com a turbina ligada. Minha oração hoje é para ligar mais uma. Quem está nessa? Pastor, eu quero ligar mais uma. Tem como? Vamos aí, irmão. Vem para frente, vamos orar. E se tiver alguém no dia mal, vamos orar. Aleluia. Mas a oração não é, irmão, para quando você está na barriga do peixe. Pode usar também. Pode usar. Pode usar também. Mas não é só para isso. E meu irmão, minha irmã, presta atenção numa coisa. Nós já estamos no final da história de Jonas, Jonas capítulo 4. E agora, depois de ter mandado uma tempestade, Deus manda um verme. Por que Deus mandou um verme? Em Lê, por que Deus mandou um verme?
Diga assim comigo, porque Jonas não tinha mudado ainda. Então o Deus que manda a tempestade manda um verme. Porque Jonas não tinha mudado ainda. Jonas é um cara que nunca prospera, né, Marco? Jonas nunca prospera, olha que loucura. Está no barco, o barco está no barco, está no peixe, depois no final tem uma árvore, a árvore seca. Nunca prospera. Levanta a mão e fala assim, ai, chega de Jonas na minha vida, Jesus. Fala aí, chega de Jonas na minha vida, nunca prospera. O barco afunda, até o peixe vomita, nem o peixe aguenta o cara. Nem o peixe aguenta o cidadão, hein, Ednei? Meu Deus, cara. Aí quando está embaixo da árvore, nem vem uma lagarta comedora. Faz uma lagarta comedora aí, Gui. Os caras da Jocum são bons de interpretação. Um verme. E tem gente passando por isso achando que é o diabo, pastor Cláudio. Vamos orar, né? Vamos orar. Para terminar, olha o que Jesus fala. Mateus 12, 38 a 41. Mateus 12. Jesus fala que vai dar um sinal de Jonas. Preste atenção, quem lembra desse texto? Jesus agora está falando de Jonas. A banda pode subir, pode tocar aquela boa. Já decidiram qual é? O grupo de WhatsApp da banda, gente, fica bombando aqui. Eles brigam para descobrir qual música que é agora. Eu nem falei nada porque não acessei o WhatsApp. Brincadeira, irmão, não tem briga, é só amor nessa banda. É uma benção. Mateus. Pessoal aí da mídia, Mateus 12. Senão eu leio aqui. Então, já chegou? Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver a tua parte algum sinal? Mestre, queremos algum sinal. Preste atenção nisso. Peça o temor do Senhor sobre você agora, amém, irmão? Peça o temor do Senhor. Mestre, dê um sinal para a gente. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Só um pouquinho, irmãos. Irmãos, o maior sinal era o próprio Cristo. O maior sinal era... Estava ali. O maior sinal era o próprio Cristo. Mas a geração perversa e adúltera está dormindo, irmão. Não está vendo, não está percebendo. E aí Jesus fala, já deixei o sinal de Jonas. Nenhum outro sinal será dado para vocês. Leiam a história, interpretem a história e tome uma posição diante do sinal que eu já deixei. Ministro amigo que está do seu lado e diga, tome uma posição diante do sinal que já foi liberado. Continua a leitura. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus está falando dele mesmo. É bom demais, é bonzinho demais esse Jesus, né? Ainda está dando uma moral para os caras, né? No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Jesus está falando, olha, os ninivitas vocês conheceram, hein? Eles eram duros, né? Nem Jonas queriam. Todos eles se converteram. Eles vão se levantar no último dia, porque eles se arrependeram. E vocês estão diante de alguém que é maior do que Jonas. Se converta também. Converta o seu coração também. Mude a sua vida também. Essa é a sua oportunidade. Na verdade, quando Jesus libera essa palavra, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você deixar, eu arranco Jonas do seu coração. O que Jesus quer dizer no final dessa mensagem é isso: se você permitir, eu arranco Jonas do seu barco. E você desperta, e a tempestade passa, e você prospera em todos os caminhos que eu tenho para você. É em nome de Jesus. Mas o Jonas tem que sair desse barco.
O Jonas tem que sair desse barco. O Jonas tem que sair desse barco. Obrigado, Giovanni, você é o meu maior incentivador. Te amo. Obrigado. Se eu tivesse 10 Giovanni, essa igreja estava em chamas. Você não sabe, mas a mãe dele era uma mulher de intercessão na Quadrangular, quarta-feira à tarde. Vivia na oração, lá no Iririú. E hoje eles estão aqui. Maior sorte do Júlio foi ter casado com a minha irmã. Aleluia. Jesus deixa essa mensagem. Jesus do nada levanta Jonas. Porque Jesus diz: eu não quero que o seu fim seja igual ao dele. Irmão, presta atenção numa coisa. A missão de Deus vai acontecer. Quer você queira ou não. Você participe ou não. Amém, irmãos? Agora nós estamos tendo o privilégio de participar, e participar bem, e participar com alegria, e participar com satisfação do coração, irmãos. Nós podemos fazer parte dessa história, e no final alguém olhar para a gente e falar: homem digno, mulher digna, vamos seguir o seu legado, vamos copiar o que ele fez. Ou você pode ter um final igual de Jonas. Irmão, o final de Jonas acho que é o pior final na Bíblia que existe. Quem já leu? O final de Jonas parece que termina com uma reticências. Não tem fim, não acaba. A impressão que Deus fala: fica aí, cara. Não, deixa quieto, deixa quieto. A impressão que Deus fala: não, cara, me enchi de você, cara. Eu acho que Deus não faz isso, mas é a minha cabeça de interpretar Deus. Mas fica uma reticência, Vini. Deus podia ter terminado: tá bom, Jonas, fica aí com a misericórdia de Jesus, com a piedade do mestre. Não, não tem nada. Insuportável, atraindo verme, atraindo larvas. E Deus, ainda na sua infinita bondade, quem que planta aquela árvore ali para fazer sombra para ele? O próprio Deus. Isso é Deus, irmão. Nós estamos pisando na bola e Deus está plantando árvore. A gente está fugindo e Deus está plantando árvore. Deus está dando chance. Só que chega uma hora que Deus quer ver o nosso coração rendido a Ele. E meu irmão, minha irmã, a hora é agora. O melhor momento é esse. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Agora a minha oração é: Deus, me permita ser participante disso em nome de Jesus. Presta atenção numa coisa, irmão. O culto hoje estava agendado e ele aconteceria de qualquer forma. Eu falei isso lá atrás na nossa sala de oração. Se alguém da equipe passasse mal e fosse para um hospital, outra pessoa assumiria e o louvor ia acontecer. Sim ou não, irmãos? Se eu passasse mal e saísse de cena, outra pessoa que nem estivesse preparada ia pegar e ia pregar aqui. O culto ia acontecer. Sim ou não, irmãos? Porque a missão acontece comigo ou semigo. Essa é a verdade. Eu não sou a última bolacha do pacote, cara. Agora, que privilégio poder estar aqui nesse domingo. Que privilégio poder olhar na sua cara. Que privilégio poder ler a palavra do Senhor, compartilhar com você aquilo que entrou no meu coração. Que alegria ver pessoas se convertendo. Que delícia apresentar o Lucas hoje, diante de toda a sua história, diante de tantos enganos que os médicos falaram, diante de tanta tormenta que a G passou emocional, de tanta luta. E hoje nós estamos aqui com esse menino prematuro. Ele é um prematuro que vive acima da curva. Eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Eu poderia estar debaixo de uma árvore. Me mata! Essa Joinville é uma desgraça. Para que você me trouxe para essa terra? Para prosperar, mineira e mineiro. Para que ele te trouxe para essa terra? Porque ele tem algo bom para nós aqui. Agora, quem pode impedir e quem pode liberar é a postura do meu e do seu coração.